Luz e paz, meus queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E para você que avança na madrugada, uma boa madrugada. Hoje nós vamos estudar as cartas dos arcanos maiores que dizem respeito aos confrontos que nós precisamos ter com a gente mesmo, né? Confrontos consigo mesmo. E as cartas são o Diabo e a Torre. E estudando estas cartas, nós vamos sair empoderados. Nós vamos sair com a cereja do bolo, com as chaves do almoxarifado de Deus, da sala do tesouro. Nós vamos sair para poder contemplar a magnificência do Deus Todo-Poderoso a partir da manifestação dos nossos desejos. E essa é a grande questão. Quando Deus te imaginou, quando Ele te fez, Ele te deu um pacote para que você pudesse viver feliz, cheio de alegrias, em abundância, farto de dias, com plena realização aqui neste planeta. Essa teórica de que você veio aqui para sofrer, para expiar seus pecados do passado, é falida em si mesmo. Porque a Bíblia garante que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele ainda nos concedeu seu Filho, um Elohim Gibor, um Deus da justiça, que disse: onde estão os que te condenam? Os que te condenavam foram embora, disse a mulher. Então ele disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Que disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. E ele ceou com Zaqueu, e ele se sentou e conversou dentro da casa de Zaqueu. Então, essa retórica de que você tem que ficar sofrendo para espiar, não está com nada. Tudo tem a ver com a consciência do erro cometido. Então, todo o karma pode ser amenizado e até retirado do caminho, transmutado, queimado. Legal, pessoal? O universo é benevolente e Deus não está ali com ferrinho de dentista querendo pegar ninguém, não. Pois bem, o sofrimento que há no mundo é causado por homens injustos, homens mentirosos, homens que não trabalham seus desejos, e o desejo é amoral. Então eles escolhem o caminho mais fácil, o caminho que aparece, a corrupção, a violência, né, a bandidagem, o que quer que seja. E aí dá tudo errado. E aí a gente acaba sofrendo, justos pagam por pecadores. Mas vamos pensar em nós. Por que sua magia não funciona? Por que o seu pedido não é atendido? E Paulo disse, Paulo respondeu: porque vocês não sabem como pedir. Pedem errado. Então vamos entender isso. O desejo que você tem, ele é amoral. Ele não pode ser julgado, porque ele está dentro de você, lá no seu inconsciente. Você deseja. Deseja porque deseja, não deseja porque não deseja. Isso não pode ser julgado pela moral. O desejo pode ser realizado, em verdade e em justiça, se você submetê-lo à vontade, que é a razão, que é o que te difere dos outros animais. Você pensa, e os outros animais não têm pensamento reflexivo constante. Você cogita, você interpela, você reflete, você cria soluções criativas. Então, por isso parece repetitiva na magia e no tarô a necessidade de você conhecer a si mesmo,
de você conhecer os seus desejos, não ter vergonha deles. Não há nada do que se envergonhar, são seus. E você conhece os seus desejos e submete aquilo ao crivo da razão, porque você é um homem vivendo num tempo. Então existem leis naturais que precisam ser respeitadas, existem leis humanas que precisam ser respeitadas, por vezes alteradas, e existem leis divinas. Então você criou a ponte entre seu desejo, através da razão, com todas essas leis, e não há problema nenhum em enriquecer, em ter carro, em ter um marido sensacional, uma esposa magnífica, em ser uma pessoa melhor, em conseguir realizar um projeto. Não tem problema nenhum nisso. E se aquilo que você quer fica reprimido dentro de você, é como se apodrecesse. É como uma fruta bela que se esconde dentro da mochila, dentro de um pote. Daí a pouco ela está preta, está podre, fedorenta. Se você comer, te mata. O desejo é assim, ele apodrece, ele se torna uma coisa maligna. Porque ele precisa ser realizado de alguma maneira. É sua energia vital. E ela quer viver. Então, quanto mais cedo e mais verdadeiramente você conhecer seus desejos, muito mais facilmente você pode processá-los e aí fazer sua magia, sua oração, seu pedido. E eis a questão. O salmo é claro. Deus atenderá o desejo do justo. Não é seu pensamento abstrato, não é sua razão. Davi desejava que Israel ficasse segura contra os inimigos que investiam contra eles, amonitas e edonitas. Então, racionalmente, ele fez um censo, preparou o exército e Deus falou: não tem nada disso. Eu não atendo pensamento abstrato. O projeto é meu. Você me dá o desejo, depois de passar pelo crivo da razão. E a razão serve por quê? Para você fazer uma oração, para você criar um símbolo, para você fazer um ritual, para você criar essa conexão com o divino. E Deus falou: você vai andando aí me louvando. E quando Davi chegou lá, os inimigos tinham lutado entre si e não tinha mais exército nenhum para enfrentar. É preciso conhecer as Escrituras. É um testamento, é uma riqueza que foi deixada para a gente. É preciso ler aquilo com prazer, entendeu? As coisas assustadoras são as coisas assustadoras, é isso mesmo, o mundo é assim, existe o caos. Mas tem muito mais coisas magníficas e belíssimas que vão encher sua alma de esperança. Ok? Então, conhecer o seu desejo é já ter 90% da sua manifestação. Ser claro e transparente para Deus com o seu desejo é ter 90% da sua manifestação. O resto é o quê? Conjurar, que é orar, fazer um símbolo, e o símbolo é a vela, o símbolo é a missa, que também é um ritual, e fazer seu ritual, e aí é esperar e receber. Enquanto você descansa, Deus vai te abençoar. Beleza? Então vamos à carta do diabo. Olha a carta aí, ó. A carta do diabo traz um personagem que é metade homem e metade bode. A metade de baixo é bode, a metade de cima é homem. Isso mostra que existe uma vontade para controlar o instinto, o desejo, que é de certa forma animalesco, que é inato, que é natural, né? Não tem nada a ver com a moral, você deseja, seu corpo deseja. É um sátiro. Bom, esse sátiro
está tocando uma gaita, uma espécie de flauta chamada seringe, que é uma flauta feita de bambu, tem 7 orifícios, e os tons não são aqueles dos instrumentos harmônicos, como uma harpa ou como um violão clássico, né? A escala harmônica. Os sons são desarmônicos, por assim dizer, mostrando as coisas do mundo, né? Mostrando a mundanidade. E os instrumentos harmônicos mostram a ordem cósmica. A gente vai ver isso quando a gente estudar o naipe de ouros. Bom, na outra mão, esse sátiro, metade homem e metade bode, que está tocando uma seringe, segura uma corrente que está presa ao pescoço de um homem e de uma mulher, adultos. O homem e a mulher estão nus e eles estão dançando junto com o sátiro. Compreenda, as mãos deles estão livres. Eles podiam retirar aquela corrente que está no pescoço, mas eles não fazem isso. Eles estão presos por medo e por fascinação, porque eles estão ali no campo do desejo. E é difícil você se libertar disso. Você lapida um desejo, mas eliminá-lo é energia vital, meu amigo. Eliminou o desejo, você morreu. O dia que você não desejar mais nada, você vai para a cova. E eles estão dentro de uma caverna que não tem entrada. Até agora, todas as cavernas tinham uma entrada, a gente conseguia ver a paisagem lá fora. Essa caverna não tem entrada, não tem nenhuma porta. Então, vamos contemplar aí a árvore da vida e observar onde é que estão essas cartas. Bom, a carta do diabo está ligando Tiferet, que é o sol, o belo, a Rod, o reino das formas, do esplendor, ok? O nome de Deus no sol a gente já viu, Yod-Heh-Vov-Heh Elohá Vedat. Nós já vimos que no sol é o belo e é a fé. Nós já vimos que o arcanjo é Rafael. E a carta liga o caminho até Rod, que é o reino das formas, da glória, do esplendor. O nome de Deus, Elohim Tsabaô. O nome do arcanjo, Micael. Pois bem, a carta da torre está ligando Vênus, que é Netzach, o reino dos desejos, que é chamado de Vitória, até o reino das formas. Em Netzach, você precisa conhecer os seus desejos, e aí você tem a vitória, porque é isso que Netzach significa. O nome de Deus, Yod-Heh-Vov-Heh Tsabaô. O nome do arcanjo, Raniel, que é o arcanjo dos desejos. Então você veja que você já está na última sequência aí da manifestação da árvore da vida. Então são muito importantes essa carta. O hierógrafo da carta do diabo é o Ren. E Ren é forçar a natureza a se manifestar sempre que necessário. E o que é a natureza? É o seu desejo, meu amigo. Você precisa manifestar esse desejo para a sua vontade, para você poder crivar como realizá-lo. Porque eu tenho desejo de enriquecer, mas eu não posso deixar que esse desejo se torne o desejo de pegar dinheiro que não é meu. Eu tenho desejo de me realizar no relacionamento. Então eu tenho que crivar esse desejo pela vontade, para poder polarizar um relacionamento que vá atender meus desejos e que eu possa atender os desejos da pessoa. Plena realização dos desejos. Água cristalina. Então o REM, que é o hierógrafo, é forçar a natureza a se manifestar sempre que lhe aprouver,
sempre que for conveniente. E a natureza é sua energia essencial, é a sua essência, é a sua energia vital, a sua vitalidade, a sua libido, os seus desejos mais profundos. É aquele desejo que quando você começa a cogitá-lo realizado, você se enche de alegria, o mundo fica belo, o mundo fica ensolarado, o mundo fica uma festa, né? Parecem que desaparecem as dores, desaparecem as tristezas, desaparecem as perdas. Aquele desejo é divino. Então é a sua energia vital, é o seu presente por parte de Deus. Ele colocou aquilo dentro de você para que juntos vocês realizassem. Tá legal? E se Ren já é o poder dessa carta, a carta em si é um símbolo de extremo, máximo poder. Porque a carta do diabo significa o máximo de poder aplicado para atender o seu desejo. É o máximo de energia que você pode gerar para abrir os portais do universo e manifestar o que você quer. Então é a potência extrema do ser. É o ser em sua máxima potência. É você com o pé afundado no acelerador de um carro esportivo, com motor de carro de corrida, de jato. É você num caça, acima da velocidade do som, porque é acima da velocidade do som, é na velocidade do espírito. E então, a antítese. E se você não fizer valer esse poder? No início do tarô, o louco sai da caverna. E a caverna do louco tinha uma porta. Esta caverna aí da carta do diabo não tem porta não, meu amigo. Se você vive uma vida castrada, onde você não gera potência a partir do seu desejo para se realizar, você vive numa caverna sem porta. É uma vida obliterada, é uma vida cerceada, é uma vida de escuridão, é uma vida aprisionada dentro de uma caverna que está no fundo do seu inconsciente, que está dentro de você. E os raros momentos de alegria que você tem é quando você se pega sonhando aquele desejo realizado. Não, nós não viveremos assim, ok? Então vamos lá. Qual é a história por trás da carta? O personagem é Pan. E Pan é filho de Hermes, o mago, com uma ninfa, uma deusa menor, chamada Dríope. E quando Pan nasceu, Dríope viu que o menino era horrendo, metade bode, metade homem. E ela falou, tô fora. E vazou. E Hermes ficou com o menino. E Hermes é o mago, ele é responsável. Então Hermes levou o menino para o Olimpo. E o menino ficava ali, entretendo os deuses, sendo educado, coisa e tal. E aí, quando ele estava com uma certa idade, que ele já podia se cuidar, Hermes o levou para a terra, para a região ali da Trácia, onde ele vivia nos bosques. E o que Pan ficava fazendo nos bosques, já que ele era um imortal, um deus? Bom, ele assustava os viajantes, isso é óbvio, que uma figura dessa aparece na sua frente, você quase morre de susto. Mas ele também ajudava os caçadores a acertar a sua caça, para se alimentar. Naquela época, caçava para alimentar, né, pessoal? Ele ajudava os pastores a apacentar seus rebanhos e a recolher seus rebanhos fugidios. E ele violentava ninfas.
as deusas menores que viviam ali no bosque. Um dia, ele correu atrás de uma ninfa para poder violentá-la. E aí, a ninfa preferiu se jogar de um penhasco do que ficar com Pan. Onde ela caiu, nasceu um tanto de bambu. Foi de lá que ele cortou os bambus e fez a sua flauta. A ninfa se chamava Seringe. A flauta ficou conhecida como Seringe. Mas Pan é mau? Não é. Pan é bom? Não é. Pan é o quê? Pan é amoral. Pan é como uma criança, uma criancinha. Ele é infantil. A sua vontade não se desenvolveu a ponto de poder lapidar os seus desejos. Então ele os realiza como quer. E Pan é considerado o Deus todo. Derivou o nome de Pangeia, derivou o nome de Pânico, né? Porque ele assustava lá os viajantes. Mas ele não é o Deus todo porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não. Ele é o Deus todo porque ele tem todo o poder, porque funciona no desejo. No desejo. Então Pan é muito poderoso, porque Pan é desejante, mas ele é amoral. Então ele não consegue lapidar aquilo e faz o que deseja, independente se aquilo vai causar dano nos outros. Legal? E assim são os nossos desejos. Quem não lapida vira corrupto, vira estrupador, vira adúltero, vira pedófilo. Não lapida o desejo, realiza como quer, age como Pan, como uma besta, como pior do que um animal, que o animal ainda acompanha os ciclos da natureza, ok? Age como Pan. E a moral, nós precisamos enfatizar. A moral é o conjunto de virtudes que você desenvolve para imitar o comportamento de quem ama. Deus é amor, Deus é poder. Deus é misericordioso? Não, Deus é amor. Deus é bom? Não, Deus é amor. E você que não ama como Deus, você desenvolve virtudes morais. Jesus disse que a gente devia amar o próximo como a gente mesmo, mas nós sabemos já a essa altura, 2000 anos depois, que isso é dificílimo, dificílimo. Então, para que eu possa ajudar o mendigo, já que eu não o amo, eu desenvolvo a virtude moral que imita o comportamento de quem ama, caridade. E aí eu ajudo o mendigo porque eu me tornei caridoso. E isso é que é moral. Moral é a sua vontade trabalhando suas ações para que elas sejam boas, verdadeiras e justas, contribuam para o fluxo do universo e, se não ajudam o outro, dano não causam. Então, moral não é um conjunto de dogmas que são castradores, aprisionadores, cesseantes, que se baseiam na culpa e no medo. A moral é a submissão do desejo à vontade, para que você possa realizá-lo bem, para que ele possa acessar as regiões celestiais e você receber lá do almoxarifado de Deus, porque você já tem o código. E por que essa figura na Idade Média foi associada ao diabo? Primeiro, porque carrega a figura do bode. E o bode foi associado às esferas demoníacas, né? Os chifres, o bode em si foi associado ao diabo. E porque havia o bode expiatório. E a expiação tem a ver com o arrependimento, que é verdadeiro e que às vezes é muito difícil.
tem a ver com o perdão ou com o sacrifício. Então você sacrificava o melhor do seu rebanho, o seu melhor bode, e aquele sangue, aquela gordura expiava o seu pecado, sua falta de perdão ou mesmo a sua culpa em determinada situação. Bode expiatório vem daí. Então, quando você comete algum erro, a culpa é do diabo. Ele recebe a culpa pelo seu erro. Isso virou um costume, isso virou cotidiano, isso virou senso comum. O diabo tentou e a pessoa aceitou. Não é assim que se fala hoje em dia? Mas a culpa que você imputa ao diabo nada mais é do que o seu desejo mal processado, mal lapidado, mal trabalhado. Isso porque você se culpa por aquele desejo, você tem vergonha daquele desejo, você tem medo que aquele desejo te conduza à condição da carta do enforcado. Eu fiz uma escolha e aí a sociedade me julgou mal, então eu vou sofrer. Vou sofrer por ter feito uma escolha que não lesa ninguém, que não prejudica ninguém, mas que está dentro de mim, e a sociedade moralista, né, cheio de falsos padrões, cheio de torres e de simulacros, vai e me condena, e me expurga do meio, né, e me oprime, às vezes me agride. Então eu tenho medo, então eu deixo meu desejo escondidinho. Exemplos claros. Você nasceu numa família tradicionalmente de uma religião padrão da sociedade. E aí você escolhe outra, porque o seu desejo te manda para ali. Isso aqui não está me atendendo, mas né, aqueles batuques, aqueles rituais, aquela forma de falar e compreender o universo e a relação com Deus me chamam mais. Então você vai para a Umbanda, ou você vai para o Candomblé, ou você vai para o kardecismo, ou você vai para o ocultismo, ou você vai para o Santo Daime. E aí você é ressaçado, você é condenado, às vezes você é agredido, então você perde seu meio de convívio, os falsos amigos se afastam, sua família te vê com maus olhos, te chama de ovelha negra, ainda bem que não te chamam de bode expiatório, ovelha negra da família, né? E aí, um exemplo simples. E enquanto a sexualidade, nossa, aí vai ao infinito. A mulher não deseja ter filhos. E ela não tem, ela deseja ser uma grande cientista, ela deseja ser astronauta, ela deseja ser piloto de Fórmula 1, ela deseja pilotar caça. E a maternidade não cabe dentro desse desejo, que vira, através da razão, um projeto de vida e que é um desejo sincero e Deus atende. E aí a pessoa é condenada, mas você não tem filhos? Nossa, mas mulher tem que ter filho. Não, mas você não tem marido, você não se casou? Mas mulher tem que ter marido. É importantíssimo. Eu já ouvi isso no meu meio de trabalho infinitas vezes, com meninas que estavam preocupadas com a profissão e não estavam interessadas em ser mães nem em casar. Ou seja, fizeram escolhas boas. Elas tomaram consciência daquilo que desejavam, a consciência mediu uma forma delas poderem realizar aquilo, elas submeteram ou não aquilo a Deus de forma mais ritualística, porque Deus vai saber de qualquer maneira, e aí se realiza, porque é o desejo, a energia vital, e Deus atende desejo, então se realizou. E elas sofrem por terem feito certo. E quanto à sexualidade, né? Você vê os LGBTQI, aumentou a sigla, me perdoem, porque eu não sou um especialista e eu não me lembro agora. Mas veja como sofrem por suas escolhas.
Eles têm que criar um movimento social para conseguir um mínimo de respeito. E não tem, pessoal, não tem, eles não têm os mesmos direitos que nós. Agora, você estava lá quando Deus inventou alguma coisa para você julgar que tem algum erro nisso? Então os valentes, os justos e os verdadeiros vão lá na caverna, abrem com força, com determinação, uma porta, uma janela, um átrio nessa caverna, e eles se deparam com o seu mais interior desejo, que é, né, o máximo da sua potência vital. E aí o desejo não está mais aprisionado, não vai apodrecer. Então eles submetem aquilo ao crivo da vontade, submetem a Deus e voilá, eis aí a sua manifestação. E aí eu faço uma consideração final. Essa carta apavora muitas pessoas quando ela sai. Ai, o diabo saiu, vai dar tudo errado. Não, não. Conheço o símbolo, conheço o hierógrafo, vejo onde está no caminho da árvore da vida. É um símbolo de máximo poder que o universo te oferece. É um símbolo esplendoroso. É para você pregar na parede, acender vela. Diabo não é demônio. Demônios são antíteses da luz de Deus que estão em outra dimensão. Por volta vem para cá nos atrapalhar. Diabo é o seu pacote de desejo que está ali dentro de você, esperando que você seja valente, verdadeiro e justo para trabalhá-lo. Então, pessoal, conhecendo esse símbolo, a gente tem a consciência de que a gente não deve julgar símbolos que a gente não conhece. Não julgue os símbolos dos outros, né? Os sigilos feitos por outros magos, magistas, bruxos, feiticeiros, pai de santos. Não julgue os símbolos que pertencem a outros grupos que você desconhece. Não julguem também as religiões, as fés e os rituais das pessoas. Não julgue. E olha, eu estou falando de tudo. O pessoal caçoa dos evangélicos porque eles sobem no alto de uma pedreira para orar. Para orar. No monte do Senhor se proverá. Nós vamos ver na carta da torre daqui a pouco que isso tem todo sentido ritualístico. Todo sentido ritualístico. É igual o casamento. A cerimônia não é ritualística? Aliança de ouro. Você tinha uma aliança de metal quando era namorado, depois noivou, uma aliancinha mais ou menos, casou, botou outra aliança. Uma aliança de ouro, olha a alquimia do metal aí. Aí a noiva tá de branco e o noivo tá de preto. Olha o albedo e quebedo. Olha a clara divisão de partes que se unem para formar um complexo. Aí você faz um juramento diante de um sacerdote, ou a submissão disso à esfera celestial. Então você se torna uma só carne. Então o ritual de passagem. Aí você já chamou a carta da morte, porque tem que haver o luto da carta da vida de solteiro. Olha a complexibilidade do ritual, e eu estou falando aqui por alto. Então, pessoal, não julguem, não condenem. Antes, use sua razão para conhecer, ainda que você não pratique, tem um tanto de símbolo, de sigilo, que eu não uso. Eu não uso, eu vi o que significa e falei, não, isso aqui eu não tenho interesse. Quando você lê o livro dos Pantáculos de Salomão, tem muitos pantáculos ali feitos para guerra. Tinha muita guerra naquela época, isso não me interessa em nada, então esse aqui eu não quero, não fiz para mim. E os sigilos que evocam os lordes das trevas, para você poder fazer algum acordo, eu não tenho interesse nisso, então eu não faço. E os rituais que trazem os arcanjos,
para que você possa falar face a face com eles. Não. Se ele estiver ocupado e eu atrapalhar, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um outro tipo de ritual. Então, o importante é você conhecer o símbolo, entender que ele pertence a outra pessoa, que ele tem significado para o outro, que ele faz sentido para o outro, que ele é importante para o outro, e você deve amar o outro como a si mesmo. Então, aquilo deve importar para você também, no sentido de ser respeitado. Tá legal? Respeitado. E vamos agora para a carta da Torre. Olha a carta, ela é bem bonita, mas antes de descrevê-la, vamos ver a imagem da árvore da vida aí mais um minutinho. E a gente aí relembra que a torre está ligando Netzach, a vitória, o reino dos desejos, a Rod, que é a glória, o esplendor, o reino das formas. Então está exatamente ligando desejo e vontade, para depois ir lá para Yesod, onde tem o fundamento. E tem uma conexão direta, inclusive, com o Malhut. Tá bom, pessoal? Esse hieróglifo aí, o P, é a previsibilidade do futuro próximo. E ela é, pela reflexão, você cogita ali o que pode dar certo e o que pode dar errado, ou você utiliza um oráculo, como o tarô, para você ter alguma perspectiva de futuro. Esse poder não ultrapassa a vontade dos deuses. Então, desde que não afete a ação dos celestiais. Tá legal? Então, voltando para a carta, a gente aprende a submeter nosso desejo a uma forma. Desejo e forma. Vamos falar de forma? Vamos entender o que é forma. Vamos fazer uma analogia. A água. A água é fluida, né? Está sempre na horizontal. Se você quer submeter a água de alguma maneira, você precisa colocar ela numa forma. Exemplo, copo é uma forma de água, piscina é uma forma de água, ofurô é uma forma de água, o chuveiro é uma forma de água, a caixa d'água é uma forma de água, torneira é uma forma de água, a descarga é uma forma de água, ok? Um balde para regar plantas é uma forma de água, e um balde para jogar na churrasqueira do vizinho é uma forma de água. Uma foi usada de forma positiva, a outra de forma negativa. Uma estaca de gelo pode ser, né, um quadro belo de se observar, ou pode servir para você tirar e pum, dar na cabeça de quem você não gosta, se você estiver em um ambiente gelado. Mas a estaca serviu para duas coisas distintas, uma positiva e outra negativa. Água fervendo serve para você cozinhar seus legumes, seus alimentos, ou serve para você jogar na plantinha do vizinho e matar a plantinha, jogar no gato. Você não gosta de gato, você é cruel, entendeu? Via de regra, se você submete o desejo à vontade, dali vai sair uma coisa positiva. Se você não submete seu desejo à vontade, você o realiza como bem lhe aprouver. E daí vem atrocidades, vem barbárie. Ah, mas o cara não pode pensar mal? Não pode ter má vontade? Claro que pode. O cara pode ter padrões morais precários. Então, seus valores morais podem ser que a corrupção está legal, que estrupar está legal, que lesar seu semelhante está legal, que eliminar seus adversários está legal. Então, os valores morais deles estão invertidos na árvore da vida, né? Então, esse ser humano pensa mal. E nós fazemos o quê? Imitamos quem pensa mal, que está no jornal todo dia.
Todo dia a gente vê lá estupro, assassinato, corrupção, todo tipo de bandalheira. Todo dia aquilo está estampado lá no jornal, de manhã, de tarde, de noite. Nós vamos imitar estas pessoas ou nós vamos copiar pessoas que estão fazendo boas coisas? Aí você que escolhe. Você escolhe seu destino. Mas lembre-se, o que você plantar, colherá em boa medida. 100 por 1, 1000 por 1. Medida sacudida, recalcada e transbordante. Nós vamos fazer boas escolhas. Deus já falou que atende nossos desejos. Então, vamos à descrição da carta. Olha, a carta traz um homem. Ele tem uma coroa. Em uma das suas mãos ele tem um tridente. Um tridente que também é símbolo de ciclos e estações, tá vendo? Como se fosse a lua. E a parte de baixo desse homem é uma cauda de um peixe, como uma cauda de uma ondina. Uma ondina é um daimon da água, do elemento água. Então, lá no mar Egeu são as nereides, no mar aberto as sereias, nos rios são náiades, nos lagos são as liminátides. Legal? Essas são as ondinas. Então ele tem a parte superior de um homem coroado e que tem o poder de um tridente, dos ciclos e das estações, e a parte de baixo animalesca, é um peixe. E isso traz a principal questão, que é: esse personagem tem a sua vontade como senhora dos seus desejos, da sua energia essencial, da sua energia vital, da sua animalidade. E esse personagem está saindo do mar, tornando o mar revoltoso. E não só o mar, ele também está produzindo uma tempestade no horizonte, ó. E ele está destruindo uma torre com um raio que sai do seu tridente. E aí a gente já pensa logo: nossa, quando sair essa carta, eu tô lascado. Porque tem um Deus, uma entidade, destruindo minha torre. E a pergunta é: destruir a torre é uma coisa boa ou não é uma coisa boa? E a resposta é: destruir a torre é uma coisa ótima. Ótima. Destruir a torre, pessoal, é como abrir uma porta na caverna da carta do diabo e se apossar daquela energia vital. A questão é como a torre está sendo destruída. E para compreender bem isso, vamos ao mito que dá significado a esta carta. A gente já tem aí a consciência de que esse personagem é Poseidon. Poseidon é um dos três grandes: Zeus, senhor do Olimpo; Hades, senhor do submundo; e Poseidon, senhor da realidade material na terra. Não é do mar, é da realidade material. Veja aí na imagem que Poseidon controla o mar revoltoso, a água, ele controla o ar, porque o céu também ficou revoltoso, ele controla o fogo, porque está saindo um raio do seu tridente. Raio é fogo? É um fogo objetivado, o mais direcionado possível, né? Você gera um feixe de fogo de tal maneira que ele sai como energia direcionada. É um raio, o fogo de sangue frio, né? E ele é senhor da terra porque está agindo sobre um continente, ele está destruindo uma torre. Então Poseidon é senhor da realidade material terrena. Deus no céu, Hades no submundo, Poseidon aqui na terra, os três grandes.
E essa história acontece na cidade de Creta. Creta tinha um rei, Minos, e Minos tinha uma esposa, Pasífae, e o rei e a rainha, Minos e Pasífae, tinham uma filha, Ariadne. Sucede que Minos e Pasífae não eram lá muito verdadeiros, nem com eles mesmos, nem com os outros. Minos e Pasífae não se dedicavam a fazer o buraco na caverna lá e conhecer seus desejos, né? Eles deixavam esses desejos lá ocultos, apodrecendo. Então, mesmo na condição de rei, ele permanecia uma pessoa totalmente cheia de faltas, né? De desejos não realizados, uma vida castrada. E Pasífae e sua esposa, a mesma coisa, né? Se atraíram em casamento. Bom, então Minos, querendo expandir o poder de Creta, evoca a Poseidon e diz a Poseidon: eu vou sacrificar o meu melhor touro, aquele criado. Ele é o mais belo, ele é o maior, ele é o mais forte, ele é caro, ele foi premiado. Eu vou sacrificar para o Senhor e em troca você me ajuda a expandir o poder de Creta. E Poseidon, absolutamente benevolente, aceitou na hora, mas disse o seguinte: não gaste seu touro. Se você está querendo que eu te dou mais bens e mais poderio, não fique gastando seus bens. Eu vou te dar o touro para que você faça o sacrifício. E Poseidon tira do mar um touro branco, alvo como a neve, gigantesco, descomunal, puro músculo, parecia uma estátua. Faz aquele tourozinho lá de Wall Street parecer uma furreca, um touro magnífico, como um touro celestial. Inclusive esse touro acaba gerando problema depois para os heróis da Grécia. Ele dá o touro para Minos fazer o sacrifício. Só que Minos não era senhor dos seus desejos. E quando ele bate o olho no touro, ele assume uma condição de sovina. Ou seja, ele quer aquele touro para ele de todo jeito, ele tem medo de sacrificar o touro e não conseguir outro de volta. Ele concentra o acordo que ele tinha feito com Poseidon todo no touro. E se esquece do acordo, que era a expansão de Creta. Quer dizer, ele não sabia nem o que ele desejava. Qualquer coisa que lhe gerasse uma alegria imediata para fugir da sua vida infeliz e castrada de prisioneiro de uma caverna interna. Cruz credo. E o que fez Pasífae como rainha? Nada. Falou contra? Não falou. Deu opinião contrária? Não deu. Defendeu Poseidon? Não defendeu. Se calou, foi conivente. Então, imediatamente, a gente tem a clara consciência de que Minos e Pasífae não trilharam a jornada do herói, não trilharam os caminhos da árvore da vida, não caminharam pela escada de Jacó, não se esforçaram para abrir portas nas suas cavernas do inconsciente e libertar e se assenhorar dos seus desejos mais ocultos. Eles eram infiéis um com o outro e quanto mais não seriam infiéis a uma figura metafísica, transcendental. E isso a gente pode fazer uma consideração aqui. Jesus é um Elohim Gibor, um Deus da justiça. Quem disse? Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Legal. Ele se identificou como Elohim Gibor, Deus da justiça. Não condenou ninguém, mas em uma ocasião ele condenou. Ele condenou a hipocrisia.
ele detestava os hipócritas. E ele era até, de certa forma, agressivo com os hipócritas. Isso porque os hipócritas são mentirosos, enganadores, não revelam o seu real desejo. Eles estão ali, dentro de uma torre, um simulacro, uma simulação. Eles estão querendo puxar seu pé. São mentirosos. E aí a gente pode chegar no caso do adultério. Se foi adultério, se foi traição, dê carta de divórcio. Porque se você não der e a pessoa ficar com o outro, você é responsável por 2 adultérios. Então, pessoal, a traição, a mentira é muito séria para Deus. Jesus disse: Satanás é o pai da mentira. A torre é uma mentira, alguma coisa que você constrói em torno de você para esconder quem você é, para você ser aceito em sociedade. Entendeu? Então, se você engana um semelhante que está dividindo o mesmo leito com você, você acha que Deus vai confiar em você para alguma coisa? Só cogite isso você diante do seu espelho. Só considere isso por alguns momentos. E vamos voltar à história. Bom, Poseidon ficou irritado, irado, se sentindo traído de Minos não ter sacrificado o touro que o próprio Poseidon lhe entregou. O que mais então Poseidon teria lhe dado, hein, pessoal? Então, como os deuses não têm isso de cólera com eles olham e eles planejam. Poseidon chamou a Afrodite e disse a Afrodite: fui traído, aconteceu isso, isso e isso. Eu quero que você arrombe a caverna do inconsciente de Pasífae, para que os desejos mais ocultos dela explodam e se assenhorem da sua vontade. E Afrodite, perfeito, e assim fez. Então os desejos de Pasífae subiram com tudo, e a vontade não deu conta deles. Então Pasífae passou a desejar se realizar com o touro branco. Ela não desejava mais Minos, nem nenhum outro homem. Era o touro branco que ela queria. E o touro não lhe dava confiança. Sucede que Dédalo, o maior inventor de Atenas, estava em Creta naquela ocasião. Ele havia fugido de Atenas por um assassinato e, vivendo em Creta, foi encontrado pelo rei Minos, que virou seu mecena, passou a patrociná-lo, deu para ele títulos, nobreza e o cargo de inventor-chefe. Ele era o arqui-inventor de Creta. Então Dédalo estava lá e Pasífae procura Dédalo e fala: eu quero ficar com o touro, você tem que dar um jeito. E Dédalo constrói uma vaca de madeira, uma vaca artesanal, tão perfeita, mas tão perfeita, que enganava até as outras vacas e touros. Ninguém desconfiava que a vaca era de mentira, tamanha era a habilidade de Dédalo. E Pasífae entrava na vaca e ficava numa posição favorável. E aí os criados empurravam a vaca para perto do touro e o touro copulava com a vaca, que na verdade era Pasífae. Pasífae estava dentro. Então isso se repetiu até que Pasífae engravidou do touro. 9 meses se passaram. Minos não procurou Poseidon. Pasífae não disse nada a Minos. E nasce o filho. Um menino que tinha a parte de cima touro e a parte de baixo humanoide. Era grandão, grotescão, fortão, mas de forma humana.
E aí disseram, olha, o Minotauro, o Minotauro, o filho de Minos, que na verdade não era dele, era de Pasífae com o touro branco. E Minos fica revoltado. E ele, na força, interroga os criados e Pasífae, até que contam. Pasífae ficou com o touro branco. E ele como? Dédalo construiu uma vaca para Pasífae entrar dentro. E ele mandou chamar Dédalo. E Dédalo se justificou. Não, a rainha ofereceu dinheiro, ela também me ameaçou. Sem problema. Nós precisamos resolver a questão dessa criatura. Então você vai construir um lugar onde ele fique preso lá dentro. E aí Dédalo constrói a torre, que é o labirinto onde Minos esconde o Minotauro. Veja que Minos e Pasífae não se preocuparam em procurar o Deus para poder resolver a situação. Eles esconderam a sua falha, que já vinha de outra falha. E lá ficou o Minotauro escondido dentro de uma belíssima torre. O problema é que a criatura tinha cabeça de touro, ou seja, vontade nenhuma, e desejos normais. Então, ele queria comer, ele queria reproduzir, copular, ele queria acordar e dormir como um bicho. E ele comia carne. Então era necessário dar sacrifício para essa criatura. Minos raptava jovens plebeias, mulheres e homens, meninos e meninas, e jogava dentro do labirinto. Minotauro estrupava e depois devorava. Estrupava e depois devorava. Até que Poseidon envia alguém para resolver a situação, que é seu filho Teseu. E Teseu tem a ajuda de Ariadne, porque a filha de Pasífae e Minos nunca concordou com a situação. Então eles criam a estratégia da corda. E Teseu entra no labirinto segurando uma corda gigantesca para poder achar a saída depois de matar o Minotauro, e ele mata o Minotauro. E aí Minos pega Dédalo e o filho, que era Ícaros, joga dentro do labirinto. Para fugir, eles constroem asas e saem de lá voando, e Poseidon destrói Creta. Teseu e Ariadne vão embora. Então, voltamos à questão: destruir a torre é legal? É fundamental. Você precisa destruir as torres que são mentiras na sua vida, que são simulacros, simulações, são personas que você cria. Imagine uma célula ovo, um ovo. Então vamos imaginar que a parte de dentro, a gema, é o ego. E a parte de fora, o ovo inteiro, é a sua psique completa. Ainda teria uma parte mais externa ainda, que é o self, que seria o espírito, mas que não é material. O ego e a psique são materiais, porque estão aqui no mundo da matéria. E a Clara está cheia de simulacros, de personas, que são torres que te envolvem para que você se relacione com os grupos os mais distintos. E ninguém vê quem é você de fato. Você tem personas, simulações. Tem um filme da Marvel que a Viúva Negra fala isso para o Capitão América. Quem que você quer que eu seja? Isso é porque ela é uma espiã, uma mentirosa. Ela inventa simulacros, torres, simulações, personas, falsas estruturas de comportamento para poder se adaptar a esse meio, àquele grupo social, àquela conjuntura. Então, se você mesmo destrói a torre na manha,
pode ter ajuda divina, pode ter ajuda dos outros, psicólogo, especialistas ou você mesmo. Legal, mas se você não destruir, vão destruir para você. E ainda que seja bom que destruam para você, deve doer um pouco, ou bastante, ou muito, ou mais do que você gostaria que doesse. Então, o P te permite isso. Você passou pelo mundo dos desejos, você entendeu o mundo das formas, você sabe que tem que submeter o desejo à vontade, você sabe que você tem que abrir um buraco na sua caverna do inconsciente para encontrar aquele desejo pulsante que é o máximo da sua energia vital e do seu poder mágico, da fonte do seu poder mágico, da fonte do poder da sua oração, da fonte do poder da manifestação do que você quer. Você sabe que você tem que destruir aquelas torres que são falsas. Imagine um exemplo, o falso fiel. Eu ando com Bíblia debaixo do braço e eu condeno Deus Raimundo e todo mundo porque está usando um short, porque está usando determinada roupa, porque está tomando um copo de cerveja, mas chega em casa e eu arraso com a minha família. Sou cruel e absolutamente perverso. Só um exemplo, só uma analogia. Então, quando essa carta sai para você no tarô, significa que você tem ajuda divina para destruir aquela vida falsa que você está vivendo, que não é a que você deseja de verdade, ou que você está destruindo ela, ou que você deve destruí-la. Vai depender de um contexto de leitura, mas saiba, destruir a torre é legal. Agora, o melhor é destruir ela da forma mais fácil possível, gradualmente, lentamente, para não sofrer dano. Tudo bem? Tudo legal? Bom, eu acho que ficou claro a questão do desejo, a questão da vontade, a questão da vitória e a questão da forma. E agora nós vamos, nos próximos vídeos, falar das esperanças. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Mande um vídeo para alguém que você acha que vai ajudar, alguém que goste muito de tarô, talvez. E até o próximo vídeo. Luz e paz para todos.